Olá, meus amigos, meus irmãos em Cristo, como vai? Tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Antônio José e eu sou professor e presbítero e é uma honra poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus de forma bíblica, teológica e ensinável para todos que aqui estão. Durante esse trimestre, estaremos trazendo lições bíblicas baseadas numa temática nesse trimestre, que é os ataques contra a Igreja de Cristo. Este título desta lição desse trimestre, por exemplo, traz um slogan. E o slogan da mensagem desta lição fala sobre as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. O primeiro tópico desta lição, ou o tema desta lição, por exemplo, fala sobre a lição 2. A lição 2 é a segunda lição desse trimestre e fala sobre uma temática, a sutileza da banalização da graça. Observando também que o primeiro tópico desta lição tem uma mensagem falando sobre compreendendo a graça. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu convido você a se inscrever no nosso canal, a deixar uma mensagem de onde você está vendo esse vídeo e também compartilhando nossos vídeos em todas as suas redes sociais. Sem dúvida alguma, você será muito abençoado. Quando se refere a essa temática, a sutileza da banalização da graça, podemos pelo menos ter como base a fala escrita de Paulo aconselhando a igreja de Éfeso, falando, por exemplo, em Efésios, ou na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. É algo interessante também que podemos aqui compreender que a praticidade da temática desta lição está na verdade prática, pelo menos se refere sobre a graça de Deus, que ela traz uma mensagem, ela não é barata. Primeiro, ela requer arrependimento. Segundo, ela tem que trazer um novo comportamento para a pessoa. E terceiro, ela tem que ser algo que seja intrínseco a uma vida nova, a uma atitudes nova, a escolhas novas. Isso é que acontece quando uma pessoa tem um encontro genuíno com a pessoa de Jesus Cristo, ou seja, o novo nascimento. Também fazendo uma análise também acerca da compreensão da graça no primeiro tópico, para você ter uma noção, o bem mais precioso do indivíduo cristão, do crente, daquele que conhece a Jesus, é a salvação. Ele precisa entender que a salvação foi concedido pela graça, por intermédio da fé, não de obras, conforme está escrito em Efésios capítulo 2, versículo 8. Também, para deixar enfático aqui, esta expressão ou esta questão da graça, sob o ponto de vista da compreensão, muitas pessoas estão compreendendo ou ensinando, falando de uma forma muito mal interpretada pelas Escrituras Sagradas. Ela está sendo desvirtuada, mal assimilada e muitos porta-vozes, até mesmo nas redes sociais, estão falando coisas que não têm nada a ver com o real ou a real compreensão da graça de Deus. Porém, podemos aqui colocar alguns pontos, como é dito aqui no subtópico número 1. A graça, ela é divina. E ela é um verbo que traz e que fala sobre o favor de Deus aos homens. Deus simplesmente, na sua presciência,
ele aprove Deus salvar todos os homens, conforme a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21. A iniciativa do Eterno desse ato de Deus era trazer a salvação a todos os homens, independentemente da sua raça, escolha, da sua posição social, de onde ou das origens que essa pessoa vem. Porém, o que é interessante falar é que a graça de Deus, ela é imerecida. Eu não mereço a graça de Deus. Você não merece a graça de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 10 nos fala que não há justo nenhum sequer, ou seja, todos os homens pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. A palavra de Deus também nos fala que em Isaías capítulo de número 64, versículo 6, que todos os atos nossos que fazemos, eles são comparados como trapo de imundície. Ou seja, eles são comparados como algo realmente que completamente abominável, ou até mesmo que o homem, quando ele quer fazer algo do seu próprio entendimento para querer agradar a Deus, ele pode até chegar a fazer algo bom, mas porém isso não serve para ele dizer que ele é o bonzinho, que ele é a melhor pessoa, o melhor indivíduo. Não, a graça de Deus, ela é imerecida, e as nossas obras, elas não contabilizam isso. Um outro ponto também é o que está escrito, é que isso não está baseado em valores, isso não está baseado em ofertas, isso não está baseado em ser de uma família nobre ou não. A graça de Deus, ela foi dada a cada um de nós, e não foi por nossas obras, porque somos bonzinhos. Não, pelo contrário, a graça de Deus, ela se manifesta a todos os homens. Cabe àquele que crer e observar as Escrituras e seguir os propósitos do Eterno. Isso trouxe para o homem como uma resposta da bondade e misericórdia de Deus. Quando olhamos, por exemplo, o Salmo 51, somos ali convencidos que quando Davi peca e transgride, ele adultera e ainda manda matar Urias, o esposo de Batseba. Quando percebemos pelas Escrituras que ele, em arrependimento, no Salmo 51, começa a orar e falar com Deus, e ele fala sobre a bondade e as misericórdias de Deus são como multidões. E é isso que nos traz esse benefício de viver ou de ser alcançado pelo eterno Deus dos Deus. Entender, perceber que nós somos realmente, somos olhados por Deus e fomos comprados para Ele pelas bondades e as misericórdias de Deus, que são como multidões. Um outro ponto também é o que diz no segundo tópico da lição, que fala sobre a graça no contexto bíblico. Quando olhamos a graça no contexto bíblico, percebemos algo, que Deus criou o homem com toda a liberdade. João capítulo 2, versículo 16 diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ou seja, o homem foi chamado para ter e viver em liberdade. Segundo ponto também, toda a liberdade que a Bíblia dá ao homem tem que estar respaldada pela responsabilidade, conforme Gênesis capítulo 2, versículo de número 17, que diz: mas
da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Isso quer dizer e nos mostra e nos fala que Deus nos dá a liberdade, porém temos que entender que ela está sempre pautada na responsabilidade. Um outro ponto também é que ele coloca sobre nós e para nós os nossos limites. E as Escrituras, elas nos dão o limite. E o limite que as Escrituras deu para Adão e Eva foi olhar para aquela árvore do centro do jardim e entender que aquela árvore tinha que ser respeitada, ou seja, não poderia ter aproximação comestível dela. Ali era um limite que Deus tinha colocado ao homem. Muitas vezes Deus coloca limites para nós, baseados na nossa consciência, baseada em informações, em pensamentos, em sonhos, em despertamentos espirituais, baseado nas Escrituras Sagradas, baseados em falas proféticas, baseadas em revelações bíblicas proféticas para a nossa vida. É Deus dizendo para nós, não vá, não faça, não fale. Ele nos dando o comando e nos mostrando, aqui eu estou impondo para você os teus limites. Terceiro ponto é que toda escolha e decisão vai gerar consequências. Muitas pessoas não conseguem entender as consequências das suas escolhas. Porém, fomos criados em liberdade, com total, temos que ter a responsabilidade da consciência cristã, sabendo e conhecendo e revendo sempre os nossos limites. Porém, quando nós fazemos algo que desagrada a Deus, fazemos escolhas que realmente colocam a nossa integridade em risco, ali, a nossa conduta cristã em risco, ali nós estaremos colhendo as consequências. Gênesis capítulo 3, versículo de número 17, nos mostra o que as Escrituras falam sobre consequência. Quando o contexto que eu estou narrando está falando sobre Adão e Eva. E aqui no versículo de número 17 nos mostra que e Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz de tua mulher e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por tua causa, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Observando isso, vemos que o que Adão e Eva plantaram, o que eles colheram consequências. Vale também fazer uma análise também, que pelas Escrituras Sagradas, conforme Romanos capítulo 5, versículo 12, que a porta de entrada foi a desobediência. Ou seja, a porta de entrada do pecado, o pecado gerou a morte, foi a desobediência. É interessante que nós estamos vivendo e sendo contemporâneo de uma geração realmente desobediente a Deus. Um outro fator também para colocar em pauta aqui nesta lição é que a escolha, o romper da barreira que Deus estabeleceu para todos nós, fala que o pecado passou a todos os homens, conforme Romanos capítulo 5, versículo 12. Observe também que teve consequências duras. O homem vivia no jardim de delícias, no jardim do Éden, e percebe que o homem foi expulso do jardim do Éden, e o Senhor colocou um querubim ali, com uma espada flamejante para poder proteger o caminho da árvore da vida. Ou seja, isso é uma outra situação que posso explicar depois, mas você percebe literalmente que Deus deu a liberdade para eles não respeitaram a liberdade que tiveram, não tiveram responsabilidade, maturidade, e eles foram colocados para fora, e eles não eram mais dignos de viver no jardim
jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, versículo 23, nos diz que o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Ou seja, eles iam viver uma vida de consequências, sabe, de tudo aquilo que eles plantaram. Também, um outro ponto também aqui, é que quando nós olhamos pelas Escrituras Sagradas, conforme está na primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4, observe que com toda essas consequências, a raça humana se multiplicou, cresceu, se evoluiu, e se percebe também que a salvação ela foi dada a todos os homens. Porque aí é que está o prisma do cristianismo, é que o homem tem a liberdade de escolher. Ou ele vai escolher ir para o céu, ou ele escolhe ir para o caminho de tormentos eternos. Também precisamos também colocar alguns pontos aqui. Os cuidados que temos que ter. Porque toda nossa escolha errada vai gerar consequências, assim como as escolhas foram feitas por Adão e Eva e geraram duras consequências. Porém, precisamos aqui colocar aqui um ponto que a graça de Deus, ela não é barata. A graça de Deus, apesar de muitas pessoas estarem falando coisas asneiras que não tem nada a ver com a graça de Deus, mas ela não é universalista, ou seja, é a todos os, independentemente de se arrependerem ou não. Tem igrejas que dizem, com as suas bases doutrinárias, que uma vez salvo, salvo para sempre. Nas redes sociais eu encontrei um pastor que disse que não tem nada a ver, por exemplo, fumar. E aí vai, muitas pessoas estão tendo uma compreensão errônea da graça de Deus, baseada nos seus achismos. E se percebe, literalmente, que, de alguma forma, você precisa entender que a salvação vem para todos aqueles que realmente se arrependem e que buscam um pleno conhecimento da verdade. O terceiro tópico desta lição fala sobre a graça no contexto da reforma. A graça no contexto da reforma. Para falar sobre isso, que traz um prisma histórico, é que, primeiro, a igreja da época, a igreja de Roma, a igreja católica, ela estava perdendo a sua credibilidade. Como que um líder é capaz de perder a sua credibilidade? Os líderes religiosos da época do Senhor Jesus perderam a credibilidade porque aquilo que eles ensinavam, eles não viviam. Assim também, devido ter muitos escândalos na igreja de Roma, muitos falatórios, muitas desconfianças de conduta cristã de muitos líderes religiosos de Roma, começaram ali a haver uma descredibilidade dos líderes. E aí apareceram vários outros líderes trazendo uma conotação de estudos aplicados nas Escrituras, de forma vívida, aplicada e prática. Fazendo um parênteses aqui, houve uma pesquisa no Brasil que 3 classes de pessoas no Brasil perderam total credibilidade. A primeira são os políticos. A segunda são os policiais. A terceira são os líderes religiosos. Não estou aqui dizendo que todo político é corrupto. Não estou aqui falando que todo policial é desonesto.
E não estou aqui falando que todo líder religioso é corrompido. Pelo contrário, o que eu estou falando é que há uma grande desconfiança de muitos líderes religiosos sobre a sua conduta de fé, de fala, de forma vívida e de forma cristã. Porém, quando olhamos todo esse baixo nível que se encontrou a Igreja de Roma, apareceu ali algo que baseado sobre o ponto de vista da rejeição. Essa questão da rejeição, quando olhamos sobre esse prisma, enxergamos que de repente Deus levanta vários líderes comprometidos, ousados, intrépidos. Entre esses líderes apareceu Martinho Lutero, que no castelo de Wittenberg, na Alemanha, no ano de 1516, no dia 31, se eu não estou enganado, de outubro, ele prega as 95 teses que faz uma base completa ali da sua defesa cristã, e daí surgiu a Reforma Protestante. E uma das bases que ele levantou ali foi sobre a doutrina da graça. E quando Martinho Lutero fez isso, ele fez baseado só nas solas, que são ali das 5 solas, ou que essa palavra solas vem do latim e quer dizer sola gratia, ou seja, somente a graça. Basta somente. Era termos que usavam assim, ou seja, que o homem era salvo pela graça de Deus. E ele, por ser salvo pela graça de Deus, não precisava de outra coisa. E assim, a Reforma Protestante ganhou total conotação com a pessoa desse célebre líder chamado Martinho Lutero, o monge alemão agostiniano, que ele fez história fazendo as coisas acontecerem e trazendo ali a Reforma Protestante. O quarto tópico desta lição fala sobre a graça no contexto contemporâneo. A graça no contexto contemporâneo, ela está sendo barateada e surrupiada aos seus valores. Primeiro, porque se percebe que existem uma série de contraditórios nas suas bases de argumentos bíblicos e teológicos. Eles se contradizem. Por exemplo, quando dizem que a homossexualidade ou a liberdade dos homossexuais, eles estão baseados na Bíblia. Quando olhamos por esse texto e por esse prisma, temos uma base bíblica para isso. Deus destruiu Sodoma e Gomorra, baseados ali em 2 cidades cananeias que estavam com práticas completamente contrárias às Escrituras Sagradas. Quando olhamos, por exemplo, nesse mundo da internet, vemos que muitos mestres se levantaram para falar coisas que eram erradas no passado, que agora estão certas. Eles usam até a palavra de Deus. Porém, isso não pode ser ignorado, pois o próprio diabo também usou a palavra de Deus para poder convencer o Filho de Deus. Mas ele levantou a sua voz e usou a própria palavra para derrotar o diabo. Assim, o cristão precisa assimilar as Escrituras Sagradas, estudar as Escrituras Sagradas, viver as Escrituras Sagradas e estar pautado nelas para poder usar argumentos bíblicos, teológicos,
e tendo como base a fé em Jesus Cristo. Outro ponto também é o valor da graça. Quando olhamos essa questão do valor da graça, temos que perceber o que está escrito na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 23, que diz que nós fomos comprados por bom preço. Não vos façais servos dos homens. Por que que isso está sendo falado? Primeiro, porque existe pessoas que usam as escrituras para deturpar os textos e os termos bíblicos, fazendo com que ela vinha fazer para o seu bel próprio prazer. Também observamos também que muitos líderes, bispos, apóstolos, pastores e por aí vai, apresentam um falso evangelho da graça nas redes sociais. Eles usam o relativismo, eles relativizam tudo, eles usam, por exemplo, questões de vícios da sexualidade, do alcoolismo e etc., como que isso não tem nada a ver para a vida do cristão. Paulo, ele era um grande defensor da graça do evangelho. Ele era um grande defensor do evangelho. Tanto é que ele não aceitava mistura e nem banalização, nem barateamento, nem relativismo com a graça divina. Ele era um homem que tinha total experiência com Deus. Ele tinha experiência e vivência com as Escrituras Sagradas. E eu acredito que uma das coisas que muda o nosso comportamento é quando a gente tem intimidade com Ele na oração. E depois passamos também a ter intimidade com as Escrituras. Sem dúvida alguma, um homem que tem esse canal de conexão com Deus, ele não fica ali sonolento na vida espiritual. Ele fica como um sentinela. Assim, você precisa sempre ser um sentinela na fé cristã. Que Deus te abençoe e te guarde. E não se esqueça de me ajudar a compartilhar este vídeo, a inscrever-se nesse canal, a deixar o seu comentário, porque você é o melhor de Deus, é uma bênção de Deus. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus.